Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Se o encontro Herculano Pires é na região de Avaré, Herculano Pires nasceu dia 25 de setembro em Avaré. Um filósofo, professor, educador, jornalista, traduziu várias obras de Kardec para o português e ele era uma espécie de guardião da legitimidade, da pureza doutrinária espírita. Sinto-me honrado por poder participar deste terceiro encontro e vamos tentar trazer para vocês nessa noite alguma coisa relacionada com a minha mais recente obra, que é o livro A Felicidade Tem Pressa. Sem mesmo fazer isso de propósito, de repente eu tinha escrito uma trilogia com Ser Feliz é uma Arte, Ser Feliz é uma Decisão, e quando eu comecei a ingressar no campo dos romances, que tanto me agradou, eis que a editora me cobrou: mas e a trilogia, você não vai acabar? Então nós encerramos com A Felicidade Tem Pressa, essa trilogia da felicidade. Florescer onde estamos plantados. Esta talvez seja uma frase que representa o momento em que nós nos encontramos com a alma feliz. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Muita pretensão da minha parte querer assumir a autoria desta frase maravilhosa de Mahatma Gandhi. E voltando agora para o Brasil, o conhecido humorista que desencarnou há pouco tempo, Agildo Ribeiro, ele não fazia apenas graça, mas trazia também coisas filosóficas muito interessantes. Há um provérbio chinês, disse Agildo numa certa ocasião, que diz o seguinte: a preocupação é uma ave que pousa na nossa cabeça. A sabedoria da vida consiste em não deixar que essa ave faça o ninho. O texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo fala da melancolia. Ele é um pouco extenso. Eu só vou citá-lo para que depois vocês, com calma em casa, procurem o texto atribuído a François de Geneve, recebido em Bordeaux, no sul de Paris. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade, se esgota a jungir ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, essa saudade do plano espiritual, cai no desânimo, e eis que, como o corpo sofre a influência do espírito, do desânimo, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e então vos julgais infelizes. A depressão existe desde que o homem é homem, passou a existir desde que o homem passou a ter um pensamento contínuo, saiu da animalidade e começou a caminhar com duas pernas. Antigamente era chamada por Hipócrates, o pai da medicina, como doença do baço. Ele entendia que a melancolia, como o próprio nome diz, vem de melanos e colis. Melanos, negro, mais colis, a bilis seria o colis, e o negro de melanos,
melanus colis, melancolia. Para os antigos médicos, era a origem de todas as doenças. Era chamada também de crise existencial, sazonalidade, bipolaridade. Como vencer a depressão? E a solidão? Como nos protegermos dos irmãos infelizes? Como voltar a ter gosto pela vida? Em O Livro dos Espíritos há uma questão, caros irmãos, que não diz respeito exatamente a esse assunto. Guarde o número 469. Guardaram? 469. Pergunta Allan Kardec de que forma nós podemos nos proteger ou neutralizar a influência dos maus espíritos. Não tem nada a ver, ou quase nada a ver com o tema desta noite, porquanto às vezes, nos casos mais severos de depressão e ansiedade, quando o indivíduo começa a pensar que esta vida não é mais adequada para ele, infelizmente, espíritos doentes se aproveitam desse instante para se infiltrar e provocar aquilo que nós mais tememos, a tendência para o suicídio. Mas a pergunta não é relacionada somente, a resposta dela não é relacionada apenas aos casos de obsessão. Escutem a resposta dos espíritos. Como é que é a pergunta mesmo? Qual que é o número da questão, gente? Isso. Como eu posso me proteger da influência dos maus espíritos? Olha a resposta. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, podereis repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilar o império que desejem ter sobre vós. Para todas as situações, este é o elixir. Este é o método que nós podemos nos utilizar para repelir a ansiedade, a depressão, a tendência para o suicídio. Como é que é a mesma resposta? Praticando bem e pondo em Deus a vossa confiança. A senhora Moon havia acabado de perder o seu marido. Eu não gosto muito do termo perder, mas é a frase contida no livro de Dale Carnegie, intitulado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ele relata que a senhora Moon estava desolada com a morte do seu marido. A partir dali, ela ingressou numa situação absurdamente de angústia, de sofrimento, de isolamento. Ela não mais aceitava convites para passar o Natal. Não era para menos, afinal de contas, foram vários anos de matrimônio feliz. O óbito ocorreu perto de dezembro, bem nas comemorações de Natal. Após esse acontecimento, ela fechou-se como se fosse uma concha dentro de si mesmo, curtindo a solidão e a viuvez inconsolável. Sempre que se aproximavam as comemorações de Natal, Senhora Moon tinha a tristeza aumentada. Não aceitava mais convites para participar de nenhuma festa, porque ela sabia que, devido ao seu estado emocional, ela iria ser uma estraga-prazeres. Ia ser um balde de água fria na festa daquelas pessoas. Então, na véspera de Natal, ela estava novamente só. Saiu para fazer uma caminhada. E eis que ela percorreu os mesmos caminhos, cada canto, cada lugar, que ela havia passado com seu marido, seu amado marido. Mas a coisa foi piorando, porque cada vez que ela passava no lugar, vinha à sua mente as doces recordações dos anos felizes que havia passado ao lado do seu fiel companheiro. Conforme caminhava, as lágrimas corriam, rolavam insopitáveis. Após uma hora andando sem rumo, decidiu fazer o que ela e o marido faziam de vez em quando, isto é, pegou um ônibus qualquer, sem rumo, sem saber para onde ia. Transcorrido um tempo, o motorista disse: última parada, minha senhora.
ela desce sem saber em que cidade estava. Passou a andar por aquela cidade calma, pela sua rua principal, uma rua residencial. Passou por uma igreja, ouviu uma bela melodia e teve a curiosidade de entrar. Havia uma organista tocando uma música Silent Night, a música de Natal, que ela gostava muito. Entrou, notou que a igreja estava enfeitada, estava vazia, havia caminhado muito, não havia se alimentado. Sentou para ouvir a música, adormeceu. Quando despertou, viu duas crianças olhando curiosamente para ela. Quem são vocês? Deu um olhar carinhoso para elas e observou que aquelas crianças estavam pobremente vestidas, sozinhas. Cadê os pais de vocês? Não temos pais. Onde vocês vivem? Numa instituição próxima daqui. Onde vão passar o Natal? Não teremos Natal. Eram duas órfãs, numa situação muito pior que a dela. Ficou envergonhada, porquanto estava perdendo a sua vida, enclausurada em seu luto, enquanto havia pessoas que não tinham absolutamente nada. Resolveu mostrar a árvore de Natal para aquelas crianças que ficava bem no centro da cidade. Levou-as posteriormente para tomar um lanche, refrigerantes, comprou-lhes doce e comprou para cada uma delas um presente de Natal. A partir dali, estabeleceram-se entre aquela mulher e aquelas crianças um laço que somente se distendeu perante o tempo. Tornou-se ela uma verdadeira mãe adotiva daquelas crianças. Mas uma coisa ela percebeu. Ao final do encontro com aquelas crianças, de algumas horas apenas, ela sentiu algo, uma expressão de felicidade, depois daquele acontecimento singelo, muito significativo, que ela deixou de pensar nos seus problemas e de repente ela percebeu que ela tinha ficado muito feliz. Na verdade, ela encontrou o segredo da superação da tristeza. Eu me lembro que Richard Simonetti costumava dizer nas suas palestras mais ou menos assim: quem é solidário jamais será solitário. Há muitas causas para a depressão. Há causas físicas, quando fatores biológicos podem afetar o nosso cérebro. Aí, nesse caso, nós precisamos realmente de um tratamento baseado em medicamentação. Os neurotransmissores, as substâncias produzidas pelo nosso cérebro, às vezes elas se perdem. E às vezes, com a medicamentação, pode-se suprir. O lítio, por exemplo, quando falta o lítio no nosso cérebro, a tendência é a depressão. É um fator puramente físico. Não vamos buscar atrás por que faltou o lítio na cabeça dessa pessoa, porque nós vamos encontrar outras situações do passado. Mas vamos continuar com uma análise mais fria. Então, a depressão pode ser causada por causas físicas, causas psicossociais, como, por exemplo, a perda de um emprego, ou o fato de uma pessoa ter uma pressão muito grande para apresentar resultados no seu emprego, no seu trabalho, o estresse, a ansiedade, a solidão, a perda de entes queridos, a separação conjugal, são fatores psicossociais que podem servir de gatilhos para disparar a ansiedade, a depressão e às vezes a tendência ao suicídio. Há uma terceira causa, e esta é abarcada apenas pela doutrina espírita, e nós citamos alguma coisa a respeito dela já. Esta causa parte dos fatores espirituais. Quando nós passamos a gerar ondas negativas, nós atraímos espíritos doentes de longe. Há uma frase contida no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo que é exemplar.
Guardem esta frase e vocês vão ter respondidos muitos dos questionamentos filosóficos que podem ocorrer às suas mentes. Prestem atenção. Diz Kardec: os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as máculas do corpo. Prestaram atenção? Os espíritos maus, os espíritos doentes, que às vezes nem são nossos inimigos, eles simplesmente sentem o odor, o cheiro da nossa tristeza, da nossa ligação com as coisas negativas, que são verdadeiras, tendem a se transformar em chagas do nosso espírito. Eles são atraídos por esse aroma, assim como as moscas farejam as chagas do nosso corpo. Em Bauru existe um trabalho chamado TDM, Tratamento da Depressão através do Magnetismo. É desenvolvido por um irmão de um filho desta terra. Estou me referindo ao Dr. José Bastos, odontólogo, que trabalhou durante muitos anos nesta casa, nesta cidade. O irmão dele, Nelson Bastos, é o responsável pelo TDM em Bauru. E ele tem alcançado resultados maravilhosos. Mas uma coisa é certa: a primeira condição para que o indivíduo seja assistido pelo TDM é que ele não se afaste do tratamento médico, porque Nelson sabe que as causas podem ser físicas e têm que ser tratadas por um médico, por um psicólogo, por um psiquiatra. As causas psicossociais, que às vezes dependem das conversas, dos acertos, das psicoterapias, tanto medicamentosas como pessoais, como a doutrina espírita tem a possibilidade de transmitir, na transmissão dos fluidos magnéticos, que são potencializados pela espiritualidade, faz verdadeiros milagres. Nós temos casos em que os doentes, depois de algumas semanas de aplicação dos passes do TDM, chegam para o Nelson e dizem assim: eu estou sentindo que eu estou tomando medicamentação demais, posso diminuir por minha conta? Negativo. Volta ao seu médico. E não raramente, prestem atenção, irmãos, nós somos perguntados pelos médicos que cuidam dos nossos pacientes: o que vocês fizeram? Porque normalmente o doente volta para mim pedindo para aumentar a dose dos remédios, mas esses aqui estão pedindo para que eu diminua. O que fizeram para que isso acontecesse? E não raramente nós recebemos esses médicos que passam a se interessar pela metodologia espírita, considerando em suas análises, em seus tratamentos, questões que eles não aprenderam na faculdade de medicina. Chico Xavier costumava ressaltar a laborterapia como apoio, profilaxia, com destaque para o trabalho para o próximo. Ele costumava dizer: a depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste precisa ser motivada para pequenas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico deve ajudar muito, mas o deprimido, se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, fica difícil o trabalho do médico. Quem sofre de depressão, dizia Chico, deve fugir da cama, deve fugir do sofá. Elias Barbosa, no livro No Mundo de Chico Xavier, dizia que quando Chico resvalava para a depressão, ele era bombardeado o tempo todo por espíritos que não queriam que ele desenvolvesse o seu trabalho. Emmanuel sugeria que ele fosse procurar nas cercanias de Uberaba pessoas que estavam numa situação pior do que a dele, e não raramente ele voltava dizendo: eu vim
para a reunião, muitas vezes, uma certa tristeza. Mas depois de eu constatar, ver pessoas sofrendo muito mais do que eu percebia que a minha dor era insignificante. Em 2005, eu comecei a trabalhar com um grupo de Bauru chamado Os Amarelinhos. Até hoje eu sou voluntário. Os Amarelinhos visitam os hospitais. E eu pensei no primeiro momento que eu, de uma certa forma, sendo fiel àquilo que eu falo, àquilo que eu prego, deveria levar a minha cota de colaboração para os doentes do hospital. Até hoje, a terça-feira de manhã, é o meu dia de plantão. E, na verdade, aquilo para mim hoje é um fator de equilíbrio. Porquanto cada olhar, cada toque, cada conversa, ou com o paciente, ou com uma pessoa que está no pronto-socorro, ou simplesmente veio ao ambulatório, ou um médico que vem tomar um cafezinho conosco e conta as suas histórias, para mim isso é um fator de equilíbrio, de ajuda. Isto é, eu sou muito mais ajudado do que eu pensei que eu pudesse vir ajudar. A maior causa de morte atualmente são as doenças cardíacas. Mas infelizmente a partir do próximo ano, a depressão vai passar a ocupar o segundo lugar de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. Há também o chamado efeito Werther, o chamado suicídio por contágio. Já notaram que quando alguma grande personalidade se suicida, replicam em várias partes do mundo a mesma situação? Por isso que alguns países resistem em divulgar os seus dados, as suas estatísticas de suicídio. Por isso, caros irmãos, quando soubermos de uma situação como essa, primeiro temos que tentar evitar. Se aconteceu, temos que orar e evitar de passar adiante esta notícia, porquanto, infelizmente, às vezes pode motivar outras pessoas para a mesma situação. E há a solidariedade na depressão. Eu, pesquisando, encontrei muitos casos, e encontrei um caso de uma moça que havia, em pouco tempo, se afastado de um rapaz, porque com a depressão, ele passou a não ter mais interesse nela, nem no relacionamento entre eles. Mas de repente a família do rapaz a chamou. O rapaz estava morrendo. Morrendo no sentido de que ele não se alimentava mais, não tomava mais banho, não saía mais do quarto. E então, ela foi até lá e o ajudou, sem qualquer interesse. Ela descobriu que ele estava jogado na cama, já havia alguns dias, estava 8 quilos mais magro, dias sem comer, sem tomar banho. Ela entrou no quarto, um cheiro horrível, estava com o cabelo e a barba imensos. Foi desesperador, ele só fazia chorar. Ela o tirou do quarto, deu uma limpeza até lá, e com muito carinho, com muito cuidado, conseguiu lhe dar uma sopa. Depois tirou-o da casa pela primeira vez e fez com que ele caminhasse um pouco. Ele dormiu, agarrado a ela, como se fosse uma criança com medo do mundo. Essa experiência ficou para sempre com esta moça. E o mais interessante, que este rapaz, mesmo depois de superado com a ajuda dessa moça o processo depressivo, assim como os alcoólicos, ele até hoje não admitiu que passou por um processo depressivo. É bom a gente saber desses casos, porque às vezes ele está ao nosso lado, um colega de trabalho, um irmão, um parente, um amigo, e quando uma pessoa faz qualquer menção à possibilidade de se matar, nós temos que correr, nunca subestimar esse tipo de alerta, que às vezes simplesmente é dado pela espiritualidade. Certo dia, Nardi,
estava arrumando os seus pertences quando encontrou um livro encadernado. Ao abri-lo, constatou com surpresa que se tratava de um diário. O maior espanto é que percebeu que eram anotações pessoais da tia Grace, uma tia-avó já falecida. Nada de conviver há pouco tempo com ela, durante a infância, mas lembrava-se do seu modo de ser. Era uma pessoa cujo traço marcante era a jovialidade, era a alegria. As pessoas sempre estavam felizes ao lado da tia Grace. Nardi abriu o diário. Surpreendida, percebeu que a tia Grace havia passado por uma tormentosa situação. Na juventude, havia encontrado e conhecido um rapaz, apaixonaram-se, namoraram, noivaram, marcaram a data do casamento e então ele morreu. Um acidente. Foi terrível. Todos os sonhos da Grace desabaram, como se fosse um castelo de cartas. Nunca mais se casaria. O amor que dedicava ao noivo estava preenchendo todos os espaços da sua vida, todos os anseios do seu coração. E então, Grace escreveu no diário: sei que a minha situação não vai mudar. O noivo não vai voltar. Portanto, quem tem que modificar-se sou eu. Algo eu devo fazer para sair dessa desolação em que estou vivendo. Vou estabelecer um conjunto de normas simples que colocarei em prática. Queira Deus que eu tenha forças para isso. E orou, pedindo encarecidamente que o Senhor a amparasse. E o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Sob a inspiração de generosos mentores espirituais, Grace compôs a receita salvadora que passaria a nortear a sua existência. A receita era muito simples e eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu havia prometido que a minha palestra demandaria apenas alguns minutos a mais depois das 21 horas. Mas agora vai depender de vocês, porque se vocês demorarem um pouquinho para me ajudar, eu acho que vamos ter que chegar até meia-noite. Não sei se vai ser possível. Aqui é uma cidade pequena, acho que ninguém vai perder ônibus ou coisa assim, não é isso? Mas a coisa é simples da parte de vocês. Vocês vão ter que me ajudar a decorar estas 6 regras da tia Grace. Eu vou falar e vocês vão responder, mas não é assim uma resposta, assim, vocês vão ter que fazer uma coisa bem feitinha, bem ensaiada. Posso contar com vocês? Pode. Não senti muita firmeza. Acho que nós vamos passar um pouquinho da meia-noite, viu, Nani? Posso contar com vocês? Pode. Então vamos lá. Primeira regra da tia Grace. Eu vou falar e vocês vão responder. Primeira regra: fazer algo por alguém. Vamos lá? Fazer algo por alguém. A segunda regra: fazer algo por si mesmo. Fazer algo por si mesmo. Terceira regra: fazer algo que não tenha vontade, mas que precisa ser feito. Vou falar bem devagar. Fazer algo que não tenha vontade, mas deve ser feito. Não ficou muito bom, né, gente? Vamos repetir? Vamos lá de novo? Fazer algo que não tenha vontade, mas deve ser feito. Quarta regra: fazer um exercício físico. Fazer um exercício físico. Quinta regra: alguém chiou aí? Depois a gente conversa, hein? Quinta regra: fazer um exercício mental. Fazer um exercício mental.
Última regra: orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Vamos lá? Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Muito bom, gente. Vocês já estão bem ensaiados. Tratou de colocá-las em prática. Como que é a primeira regra mesmo? Olha lá, hein? Fazer algo por alguém. Preparou com muito carinho uma geleia de mocotó. Segundo a minha avó, era um elixir, um antídoto para todos os males. Levou para a vizinha adoentada. Os antigos consideravam um valioso tônico, remédio para muitos males, valioso serviço de solidariedade, porque ela teve que ir no açougue comprar um mocotó, ferver e outras coisas mais que eu não sei mais como que se faz, mas que ela fez com carinho, começando da sua própria casa. Alguém lembra da segunda regra? Fazer algo por si mesmo. Vamos repetir? Vamos lá? Fazer algo por si mesmo. Resolveu reformar um velho chapéu. Limpou, ajeitou o filtro, dando-lhe um novo formato, colocou uma flor artificial, delicado véu, e ficou feliz, recebendo os elogios da família por aquela verdadeira obra de arte que havia sido reformulada. Passamos para a terceira regra. Vamos ajudar lá? Fazer algo que não tem vontade, mas deve ser feito. Isso. Dispôs-se a arrumar um armário de roupa de cama. Pegou 3 dúzias de lençóis amarelados, levou-os tanque, lavou-os vigorosamente, depois deixou, minha avó fazia isso, eu não entendi até hoje, que eles ficassem coarando. O que é isso, gente? Vocês devem saber, né? Para que eles percam os raios do sol, acabam clareando e tirando aquele amarelecido, não é isso? Como cuidado complementar, preparou e juntou alguns sachês perfumados de alfazema. Alguém se lembra da regra seguinte? Isso mesmo, vamos repetir? Olha lá. Não ficou bom, gente. Vamos ensaiar de novo, vamos lá? Fazer o exercício físico. Ela dispôs-se a jogar croque. Eu não sabia que jogo era esse. É um jogo caseiro, popular, no final do século XIX, começo do século XX. São bolas de madeira usadas que têm que ser batidas e passadas por meio de tacos em forma de malho, devem passar por arcos fincados na terra, a distância de alguns metros. Também depois dispensou a charrete, porque a casa dela ficava um pouquinho distante da cidade, então ela passou a caminhar até a aldeia, atendendo às necessidades do lar. Ela morava na periferia, num sítio. Qual a outra regra mesmo? Fazer exercício mental. Vamos lá? Eu falei exercício antes, né? Mas vamos ler como está lá agora. Fazer uma ginástica mental. Ela passou a fazer leituras diárias. Começou lendo o livro O Cavalo Negro, de Charles Dickens. Os romances dele falam da miséria humana. E ela praticamente absorveu aquelas iniciativas de bem-estar em favor do bem social. Esta aqui é fácil, né? Será que é fácil? Vamos repeti-la? Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Estou desencontrado. Vamos lá? Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Houve problemas com esse último item. Ela frequentava uma igreja em que as pessoas estavam mais preocupadas em ir até lá com roupas novas, roupas bonitas, e ela ficava percebendo que as pessoas não se concentravam, ficavam reparando umas nas outras. E ela foi então até o fundo da sua casa, do seu sítio. Lá existia um rio. Isso me faz lembrar aquela primeira vez que Chico Xavier encontrou-se com Emmanuel
em que ele estava no açude, perto de Pedro Leopoldo, e esta senhora colocou-se numa pedra, lá nos fundos do sítio, e então orou em ação de graças por sua vida, pedindo ao Senhor, pedindo a Deus, que a ajudasse a florescer onde estava plantada. Nardi emocionou-se com a singeleza da tia Grace. Mas essas regras são lá do século XIX, começo do século XX, não sei se seriam aplicadas hoje. Mas Nardi estava passando por um momento de depressão, de solidão. Era preciso fazer algo. Será que eu devo experimentar essa fórmula? E largou o livro, o diário da tia Grace, em cima da mesa. E eu me lembrei de um fato ocorrido, não é bem comigo, mas que de uma certa forma tem algo a ver comigo. Na ocasião que eu fui a Dracena, uma mãe pediu um livro que ela queria que o filho lesse. E eu autografei para o menino, e ela, achando que o menino talvez não fosse ler, largou o livro em cima da mesa. E o menino, numa noite que estava extremamente deprimido, ele passou ali, viu o livro, viu que eu tinha feito uma dedicatória para ele, começou a ler o livro e nunca mais parou. E ela, emocionada, numa outra vez que eu voltei à Dracena, me apresentou um menino que agora estava jovial, simpático, comunicativo, sorridente. E ela veio me agradecer. Minha senhora, a senhora que merece o agradecimento, a senhora que interessou-se pelo seu filho. Com Nardi aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Bateu forte a depressão. E ela passou pelo seu escritório e viu o diário em cima. Vou experimentar. Lembrou-se de uma observação marcante da tia Grace quando enfrentou o doloroso evento da morte do seu noivo. Somente eu mesma posso sair do sarcófago do egoísmo. Resolveu experimentar. Como é que é mesmo a primeira regra, gente? Fazer algo por alguém. Vamos de novo? Fazer algo por alguém. Lembrou-se da senhora Phillips, que morava perto da casa dela, uma senhora de 85 anos, uma anciã, que ela julgava que morava sozinha, solitária, telefonou-lhe. A velhinha ficou feliz e convidou-a para um chá da tarde para comer bolinhos. Lá se foi a jovem praticar a sua boa ação. No entanto, senhora Phillips nada tinha de solitária. Era alegre, comunicativa, gostava de conversar, lembrar fatos pitorescos, dar boas risadas. Foi uma tarde maravilhosa e Nardi retornou ao lar de alma lavada. Diz a ciência que uma boa ação nos dá 4 horas de bem-estar. Esta descoberta científica tem uma lógica. Se para fazer algo por alguém somos convocados a contrariar o egoísmo, que é o tirano inspirador das nossas angústias, ao fazê-lo, passamos a transitar pelo solo divino da solidariedade, colhendo frutos abençoados de alegria e tranquilidade. Nardi logo testemunharia essa realidade. Sentiu-se muito bem após visitar a senhora Phillips e haveria de constatar o mesmo resultado no suceder dos dias, em cumprimento daquela primeira regrinha da tia Grace. Como que é mesmo a segunda regra? Fazer algo por si mesmo. Quem a auxiliou foi a prestimosa senhora Phillips. No final do dia, querida, experimente um banho de imersão
Água bem quentinha, enriquecida por ervas medicinais. É uma delícia, lava até a alma. Onde vou encontrar essas ervas? Aqui mesmo. Tem uma plantação no meu quintal. Leve sempre que precisar, que querei feliz em atendê-la. E a jovem fez a experiência, exatamente como dissera a senhora Philips. Em princípio, ela pegava as ervas lá do quintal da vizinha, da amiga, mas com o tempo ela resolveu cultivá-las. E eis que, ganhando novos espaços ocupados, ela teve uma pequena produção de ervas e ela passou a distribuir gratuitamente essas ervas, bem como os sachês aromáticos que aprendeu a confeccionar. Formou uma fiel clientela que abriu portas amplas para novas amizades e foi-se embora a solidão que tanto a incomodava. Logo, Nardi percebeu que havia uma relação muito forte de causa e efeito, daquele fazer algo por si mesma e pelos outros. À medida que ela fazia algo pelos outros, ela beneficiava a si mesma. Entendem? Quando eu faço algo por alguém, essa pessoa emite uma vibração de agradecimento que vem envolver o meu ser, o meu perispírito. Abençoado, moto perpétuo do bem. Porque à medida que nós nos sentimos bem, nós queremos fazer bem de novo para outra pessoa e volta para mim esta sensação. E este moto perpétuo do bem que nos traz os princípios da felicidade. Quando esse mecanismo, caros irmãos, se expandir por todos os homens, a tristeza e a solidão serão erradicadas da terra. Como é que é essa regra mesmo, gente? Fazer algo que deve ser feito, mas não tem vontade. Ela impressionou-se com o discernimento da senhora Philips. Às vezes, filha, o que deve ser feito e não temos vontade, é a primeira coisa que temos que fazer. Há um artigo muito antigo do Reader's Digest que nós temos que enfrentar o touro de frente. Isto é, fazer as coisas desagradáveis primeiro. E ela, então, pegou esta regra que lançou luzes para ela. Ela estava adiando a arrumação do seu armário há muito tempo, que estava uma bagunça. Na manhã seguinte, pôs mãos à obra, desencaixotou livros e arquivos, organizou a biblioteca, etiquetou o material de consulta, arrumou a escrivaninha, passou horas empenhadas no serviço. Ao final do dia, o escritório estava um brinco e ela sentiu o bem-estar que experimentamos quando colocamos ordem em nossos pertences. Depois passou para a outra regra, qual que é mesmo? Fazer um exercício físico. Vocês não estão muito entusiasmados com essa regra, hein, gente? Por isso eu vou insistir nela. Como é que é mesmo? Fazer um exercício físico. Ela pensou em correr, mas não levava jeito. Ela passou a fazer vigorosas caminhadas matinais. Mas o marido, e as mulheres têm uma influência muito grande em nossas vidas, graças a Deus, sentiu que ela estava mais feliz, mais alegre, mais descontraída. Na verdade, eles tinham perdido o gosto pela conversa. Os diálogos estavam minguando entre eles, ele envolvido com a atividade profissional, ela caindo no mutismo que caracteriza as pessoas que se avizinham da depressão. Esse é um dos problemas sérios do casamento. Quando o casal perde o gosto pela conversa, a afetividade vai logo embora. Conversando, o amor renasceu, floresceu novamente na vida de Nardi e de seu marido. Gostaram tanto da caminhada que substituíram a bebida que tomavam à tarde por outra caminhada. Foi maravilhoso. Um homem culto e inteligente apaixonou-se por uma jovem e decidiu pedir em casamento. Mas ele não se utilizou daquelas palavras formais: você daria a honra de se casar comigo? Não. Ele falou de outra forma: você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo?
é a base do casamento perfeito. Uma conversa para estender-se por todos os dias, em longa convivência, até que a morte nos separe. E diga-se de passagem, quando isso acontece, é uma separação breve, por um breve tempo no relógio da eternidade, porquanto o amor será a senha para o reencontro feliz, quando ambos tiverem retornado à pátria espiritual. Finalmente, a última regra, a penúltima regra, fazer o exercício mental. Vamos lá, minha gente? Fazer o exercício mental. Matriculou-se num curso de poesia. E ela começou a decorar as poesias, e enquanto ficava num consultório, numa fila de ônibus, ela ficava declamando em silêncio para ela mesma. Isso me faz lembrar um fato ocorrido quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, quando Simonetti me chamou no seu apartamento e me deu um livro desta grossura. Leia. Levei para casa. Eram poesias dos grandes poetas brasileiros. Fui devolver. Decore. Peraí, Richard. Decorar? Eu sou muito ruim para decorar. Sidney. Na verdade, todos nós podemos ler e decorar. Alguns com mais facilidade, outras com menor facilidade. Tudo é uma questão de treino. E então eu percebi que, embora a memória privilegiada dele, eu não chegasse nem perto dela, passei a exercitá-la. E daí uns tempos, lá estava eu, declamando espumas flutuantes, vozes da África e outras coisas mais. Assim, a minha memória, graças ao Richard, ganhou músculos depois de muitos exercícios. Última regra para Grace. Como que é, minha gente? Orar, agradecer a Deus a dádiva da existência. Ela não tinha, como a tia Grace, uma pedra no fundo da sua casa, mas encontrou uma igreja pequenininha, bem perto da sua residência. Segundo André Luiz, nessas missas da madrugada, comparecem os espíritos superiores, porque essas pessoas vão ali não para mostrar a sua roupa, não para ver o outro, mas realmente para orar. Igreja humilde, de pouca frequência, e ela ia para lá todas as tardes, num canto isolado, orava, contrita, pedindo a Deus que a abençoasse. E como dizia a tia Grace, pedindo a Deus que ela pudesse florescer onde estava plantada. Florescer onde estamos plantados, caros irmãos. Este é o antídoto da tristeza. Este é o antídoto da ansiedade, contra a ansiedade. Florescer onde estamos plantados. Este é o elixir que vai nos prevenir contra a tendência para a tristeza, para a melancolia ou a tendência para o suicídio. Todos nós somos situados por Deus para uma determinada missão aqui na Terra. Somos todos missionários, porquanto ninguém está na Terra em viagem de férias. Todos temos algo para fazer, desde o humilde serviçal, a mulher que cuida da casa, cuida da comida, trabalha, até o homem que exerce ou a mulher que exercem funções mais importantes. O grande desafio sempre é florescer onde estamos plantados, isto é, cumprirmos a missão para a qual fomos designados neste mundo. Se Deus está conosco, diz Paulo, quem estará contra nós? Podemos viver, perguntou Nardi, como quem cumpre uma receita? É preciso, caros irmãos, que antes de mais nada, nós nos disponhamos a fugir, sair do sarcófago do egoísmo. Deixar aquela exacerbada preocupação de cuidar só do nosso bem-estar, conscientes
e que estaremos bem sempre que estivermos em movimento, jamais esmorecendo em face dos problemas da existência humana. Quando eu estendo a mão para o meu próximo, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu amigo de centro espírita, quando eu dou um telefonema, mando um e-mail ou mando uma mensagem de vida, de engrandecimento, eu estou ajudando, mas ao mesmo tempo estou me ajudando. Quero encerrar, caros irmãos, a minha participação com os versos de Um Maluco Beleza. Eu tinha momentos de genialidade em suas composições. Uma delas, em parceria com Paulo Coelho, define muito bem a necessidade de manter este elan, esta disposição que todos nós devemos cultivar de seguir em frente, enfrentando os desafios da existência humana. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou. Não, não, não. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança e gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tente outra vez. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente. Tente outra vez. É preciso, caros irmãos, insistir, repetir, reiterar a cada dia, a cada hora, o empenho de pensar no bem, praticar o bem, para que o bem felicite a nossa vida e clareie o mundo em que nós vivemos, tentando sempre, sem esmorecer. Deus sempre estará conosco. Que Ele esteja conosco agora. Muito obrigado.